E foram até a casa daquele homem. Chegaram na casa daquele paralítico. Paralítico, olha, Jesus está dizendo isso. Que Ele põe você em liberdade. Ele veio para isso. Vamos até lá. Mas que situação, não posso, não. Nós te levamos em nossa maca. Nós te levamos, vamos até lá. Certo, não discutiu muito. E foram até lá. Chegaram lá. Aquela multidão, não dava para entrar. Quem está na frente de Jesus não quer ceder lugar mesmo. Quer ficar junto com Jesus. E ali estavam. E aqueles 4 tinham toda a razão de dizer assim, olha, fizemos a nossa parte. Vamos voltar então, olha, aleijado. Fizemos a nossa parte, não dá, realmente não dá. Outro dia, então nós vamos te buscar, quem sabe tudo vai dar. Mas não. O Espírito Santo que tinha tocado no coração deles, eles tinham acreditado. Foram lá e deram o jeito. Acharam o meio de colocar aquele homem na presença de Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Além de perdoar os pecados, ele curou aquela enfermidade e mandou agora, volta, levanta tua cama nas costas e conta para todo mundo encontrar que tu fosse curado aqui, vai testemunhando. Então a profecia do livro de 61, Jesus ensinando na sinagoga, eles acreditaram naqueles ensinamentos. E eles foram buscar o necessitado. Por que eu disse essa palavra? Porque aqui agora, vocês estão colocados como aqueles 4 que foram buscar. Ah, mas ele não quer vir, não dá jeito, como é que eu posso te levar? Mas Deus te deu um carro. E esse carro, quem sabe, é a marca que o Senhor te deu para tu buscar alguns aleijados que ainda não conseguem caminhar sozinho até a presença de Deus. Fique com essa palavra, Deus abençoe, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Aleluia. Quem achou que o Estecanela estava parado, está trabalhando mais que nunca, né? Está em tudo é canto, né? Está nas todas as emissoras que tiver que ter oportunidade, ele vai pregando. Vamos ouvir então a palavra para o irmão Edinho. Deixe Deus te usar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sei que está um pouquinho frio, mas a palavra do Senhor, pelo seu Espírito, nos aquece aqui nessa noite. Vamos se colocar em pé para nós ler um texto que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Palavra do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram:
é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele e a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Não é a razão dela não estar me acompanhando nesta noite. Deus que abençoe o irmão Edson por ter me convidado. Deus que abençoe os irmãos aqui nessa noite, por estar aqui nesse frio para ouvir a palavra de Deus. Pode ter certeza que o Senhor tem um milagre para a sua vida aqui nesta noite. Os que vêm para ouvir a voz de Deus nunca sairão de mãos vazias. O Senhor sempre tem algo para surpreender. E tudo que o Senhor tem para nós é milagres. Se nós acreditamos no milagre, nessa noite você sairá daqui glorificando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, diante dessa palavra que li, eu quero pregar debaixo de um tema que diz: escolhido do Senhor. Quando nós olhamos para a ótica de Deus e a visão do Senhor, nós ficamos nos surpreendidos muitas vezes. Quando nós olhamos e vemos como Deus trabalha, como Deus faz os seus projetos, como Deus olha para uma pessoa, investe sobre a vida de uma pessoa. Se nós fosse fazer como Deus, nós não iríamos ter a visão que o próprio Deus tem, porque nós sempre olhamos o exterior da pessoa. Agora a palavra de Deus diz que Deus olha o interior. O Deus que nós servimos enxerga nós por dentro. Aquilo que nós estamos passando e sentindo nessa noite, somente o Senhor pode contemplar. Eu olho os irmãos daqui e posso julgar os irmãos pelo exterior, mas Deus é diferente. Deus julga pelo interior do ser humano. Deus conhece cada um de nós que está aqui, e é claro que Ele sabe também a necessidade que eu e você estamos passando. É por isso que eu disse que nenhum de nós sai de mãos vazias diante da palavra do Senhor Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus e quando eu entro pela Bíblia Sagrada para entender a visão de Deus, tentar entender, porque nós nunca vamos entender um milagre e uma visão e a escolha de Deus sobre a vida de alguém. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, eu olho lá no capítulo 12, Deus escolhendo um homem, se manifestando a ele. A Bíblia dá o nome dele de Abraão, que antes de Abraão, Abraão. Assim a Bíblia diz. E quando Deus se manifesta a Abraão, dizendo a ele: sai da tua parentela e vais para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma bênção, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, aqueles que tu abençoares serão abençoados. Quando eu olho para isso, eu fico pensando: como pode Deus escolher um homem como Abraão? Mas irmãos, o que tem de errado com Abraão? Se nós lermos a história de Abraão nas suas raízes, vamos ver que Abraão era um homem idólatra. Abraão se curvava diante de outros deuses, e agora o nosso Deus vai diante de Abraão, se manifesta. Quando Deus faz um chamado específico na vida de alguém, não é a pessoa que vai até a Deus, é o próprio Deus que vai até alguém, é até o próprio Deus que vai até essa pessoa. E Deus se manifesta agora para Abraão, um homem idólatra. Mas como Deus é Deus, não dá para contender um Deus como esse. E quando eu ainda vou lá no livro de Gênesis, olha só como Deus é tão bom. Deus vai e escolhe quem? Deus escolhe um homem chamado Noé. A Bíblia diz que Deus tinha se arrependido de ter feito a humanidade, porque o pecado tinha se multiplicado. Os homens tinham abandonado a Deus e tinham dado as costas para o próprio Deus. Mas o Senhor escolhe alguém, enxerga alguém na terra, que diz a Bíblia que ele se desviava do mal. Diz a Bíblia Sagrada que ele era um homem reto. A Bíblia também diz que ele teve 3 filhos, o homem chamado Noé. Quando Deus olha para Noé, Deus se manifesta para Noé dizendo assim: olha Noé, tenho eu visto a maldade da humanidade, mas constrói para ti uma arca. Deus manda agora Noé fazer uma arca, um homem já de idade, um homem de cabelos